Rolando áudio, rolando. O vídeo já tá rolando. Já. Tá mesmo? Eu nem sei se tá. Tá. Eu tô ficando cada dia mais cego. Mas tá. E aí, mon ami, Rafaeli? Muito obrigado. Voltamos ao franco. Você tem que me ensinar a falar francês, né? Eu ensinar? Eu não sei nada. Ué, você sabe várias coisas. Eu sei algumas coisas. Você já falou aí como é que falava Marie Curie? Marie Curie. Lembra? Tá. É, que eu sei o nome de uma pessoa. Tá certo. E aí, tudo bom, cara? Tudo bem, e você? Tudo bem. Antes de qualquer coisa, eu preciso só dar aquele toque rapidinho da nossa campanha de apoiadores. Ah, sim. apoia.c/podcast 2PMM. Já temos um apoiador. Já temos um apoiador. Legal. Depois nós vamos revelar aqui se a pessoa quiser, óbvio, né? É uma coisa que a gente pode botar de... a gente vê se a pessoa quer, a gente coloca o nome e tal. Falar o nome dos apoiadores. Agradecer, né? Verdade. E pro pessoal aí, o objetivo básico desse negócio de apoio é para cobrir as nossas despesas e a gente contratar um editor de vídeo, de áudio, para a gente poder lançar conteúdo diário. Então, como os episódios são longos, a ideia é ter destaques, né? Pedacinhos e tal, mais curtinhos, para quem não tem tempo ou para quem não consegue ouvir tudo e tal, né? E para atrair mais gente, né? Isso, aquele provincial aquele chapéu provincial de passar assim. Quem quiser ajudar, pode ajudar. Quem não quiser, não tem problema. Isso, se você gosta, né? Se você gosta da gente, pode mandar bala lá. Puder separar um dinheirinho aí. E como você falou bem, vai gerar um emprego ainda por cima, né? E vai gerar mais um emprego, é verdade. Ajudar os pobres editores de vídeo aí, né? Pois desempregados. Hoje eu quero começar com uma reflexão novamente. Uma reflexão bem sã. Eu gosto dessas reflexões. Você gosta? Tá. Eu gosto bastante. Então vamos lá. A gente começa pensando assim, ó. Tem muitos dos especialistas dizem que o cérebro do ser humano evoluiu por uma necessidade de sobrevivência. Né? Isso é um conceito assim, bem difundido e tal, não é o único conceito, mas é um conceito bem difundido entre os especialistas. Só que ele tem um pequeno problema. O cérebro os nossos ancestrais mais antigos, eles eram totalmente funcionais. Então eles funcionavam direitinho, viviam, se reproduziam, morriam. Com o cérebro tinha metade do tamanho do nosso de hoje. Só metade. Então, para mim, fica meio difícil você sustentar esse argumento, porque como é que a evolução levou a esse desenvolvimento se já se sobrevivia muito bem com metade do cérebro, né? E aí existe uma teoria que eu acho muito interessante e eu li a respeito de eu acho que era um zoólogo, na verdade era uma exposição que teve em algum país escandinavo, lá, Suécia, Noruega, alguma coisa assim. O nome desse zoólogo era Peter Bockman, ou Beckman, não sei como é que fala. É um O com tipo o símbolo do vazio, assim. Não faço ideia de como é que pronuncia isso. Com certeza você falou errado. Com certeza, como de costume, né? Mas enfim, esse cara, eu vi uma breve entrevista dele, assim, é uma coisa que não ficou grande e tal, só que depois de um tempo apareceu esse mesmo conceito naquele seriado Westworld. Que, aliás, se vocês não assistiram ainda, eu recomendo, é um dos melhores que eu já assisti na minha vida. Sim, com certeza vai vir no papo nosso agora. Sim, vai surgir aqui, por isso que eu achei interessante, porque, e esse seriado é fantástico, assim, eles pegaram esse conceito e elaboraram com maestria, assim, o personagem no seriado. A teoria é a seguinte, esse Peter Bockman e essa exposição estava tentando trazer a ideia de que o intelecto humano é como as penas de um pavão. Não sei se você lembra disso, se você assistiu. Sim, eu lembro. Enfim, ele nada mais é do que uma forma de cortejo ou um ritual de acasalamento elaborado, muito bem elaborado. Né? E no seriado, a fala do personagem que traz isso, ele ainda faz uma analogia que eu acho fantástica, que só que o pavão, ele quase não voa, quase não consegue voar.
ele passa os dias dele na terra, pegando o inseto da lama, né? E assim, se consolando em toda a sua beleza, né? Que ele tem toda aquela beleza, mas ele não consegue nem voar. Uhum. E eu acho que isso é uma analogia muito interessante, se você for considerar essa teoria, essa possibilidade, que será que o ser humano, acho que isso faz a gente questionar se a gente não está mais preso a esses nossos instintos, como o instinto de reprodução, do que a gente gostaria de admitir. Uhum. Né? Então, se todo esse intelecto, né, todas as grandes obras de arte, tudo isso não fosse nada mais do que uma exposição de, né, um ritual de acasalamento. Certo. E eu acho que é interessante pensar aonde que isso pode nos levar, aonde que isso está levando a gente. Todo esse desenvolvimento que a gente vê, né, frenético, que a gente já falou tantas vezes aqui, né, e já falou tão a fundo sobre desenvolvimento tecnológico e crescimento exponencial e tudo isso, né, aonde será que isso está levando a gente? Esse tipo de desenvolvimento que, por um lado, tem um monte de aspectos positivos, mas por outro está nos deixando mais ansiosos, mais deprimidos, né? E tá, eu acho que até confundindo um pouco. A gente está chegando num ponto em que isso está se confundindo, como eu falei antes, com os nossos instintos. Então, o nosso desenvolvimento cultural, sociocultural, tá entrando em combate, em conflito com os nossos instintos. E um deles é justamente esse, o instinto do desejo de se reproduzir, né? Uhum. Que é uma das... Você pode argumentar que é o sentido mais básico da vida, né? E todos esses desenvolvimentos. Então, coisas que nós já falamos, já tocamos nesse assunto aqui antes. Desenvolvimento de bonecas sexuais com inteligência artificial, né? A gente vê aquela questão aquele grupo de homens dos japoneses que chamam de otaku, né? Que preferem ficar em isolamento e ter uma vida mais virtual e não ter nenhuma relação, né, sexual ou amorosa. Só que tudo isso ainda está regido pelos nossos instintos básicos. Então, eu acho que isso gera um conflito interessante. Uhum. E para falar aqui com a gente sobre isso, de onde isso veio, para onde nós vamos, para onde nós podemos ir ou podemos não ir nesse sentido, nós temos aqui conosco ela que é psicóloga e terapeuta sexual, é autora do livro Sexplicando, Sexualidade Sem Mitos e Tabus. E muitos de vocês podem conhecer ela também do trabalho dela como consultora de sexualidade na Jovem Pan, principalmente no Morning Show, né? É a Paula Napolitano. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigado mesmo por você ter aceitado o convite. Imagina. E aí? Então, eu acho que... cara, achei excepcional a sua analogia ela é muito bacana porque ela vai bater de frente com um assunto bastante polêmico e como a gente gosta de já começar já com assuntos bem brandos, um dos grandes planos agora que estão surgindo, uma das grandes polêmicas que estão surgindo é exatamente o plano do governo de pegar essas penas do pavão e falar assim, ó, guarda isso aí e usa mais tarde, né? com esse novo plano, nova campanha do governo de promovendo principalmente a abstinência sexual para controle da gravidez na adolescência. Pra gente já começar bem tranquilo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre essa campanha do governo nova? Na verdade, eu acho que ela tem um objetivo interessante, que está preocupada com a questão de gravidez na adolescência, das ISTs e tudo mais, mas nós que estudamos, somos especialistas em sexualidade, não vemos como a melhor forma de chegar até lá, né? Porque normalmente reprimir ou afastar não costuma ser a melhor forma, né? Aliás, antigamente a repressão era grande, você só casava depois só transava depois do casamento, então já tinha isso e a gente tinha gravidez na adolescência, a gente tinha bastante infecções, então é que parte-se, eu acho que de uma questão uma visão meio errônea
do que é educação sexual para crianças. Né? Então, eu acho que é aí que a gente parte, né? Primeira coisa, porque os pais costumam ficar meio assustados quando você fala assim, nossa, mas vai falar de educação sexual para as crianças? Vai falar de sexo? Não vai falar de sexo, né? A diferença de sexo e sexualidade. Sexo, sim, a gente estaria falando de relação sexual, de uma coisa mais macho e fêmea, relação sexual, penetração e tal. Mas sexualidade é muito mais do que isso. Sexualidade é afeto, é sentimentos, é autoestima, amor próprio, é higiene com o teu próprio corpo, o respeito ao próprio corpo e o corpo do coleguinha, é o aprender a dizer não. Então, quando a gente fala de fazer educação sexual com as crianças, é para trazer todos esses aspectos, que inclusive ajudam em prevenção de abuso, né? Que a gente sabe que em torno de 80% dos abusos são de pessoas próximas à criança. Né? Então, quando a gente fala em falar de educação sexual, é para trabalhar esses temas como um todo. E aí, lá na adolescência, vai entrar uma questão mais do sexo também, junto com a sexualidade, né? Então, talvez, é um pouco, eu acho que essa mais distorção, assim, de acreditar ou ter uma visão de que muitas vezes falar de educação sexual vai incentivar. E a gente já tem pesquisas mostrando o contrário, que quando a gente fala de educação sexual, dessa construção, eles começam a pensar mais sobre quando eu vou ter a primeira vez, entender que essa primeira vez precisa ser com preservativo, porque senão eu posso estar colocando a minha vida em risco ou a vida da outra pessoa. Será que é o momento certo? Será que eu estou preparado? É com alguém que é legal? Então, eles começam a se questionar, começam a saber dizer não. Então, olha, ainda não é meu momento, se não for com camisinha eu não quero. Então, a educação sexual traz toda essa construção que é muito importante, até para me prevenir contra abusos. De conseguir falar, não, esse é meu limite, daqui eu não posso, isso não pode. De entender o que está acontecendo, exatamente, né? Exatamente. Não, muito legal, porque eu acho que você tocou um ponto bem interessante, porque falar da sexualidade em si, a gente pensa, quando você fala, até a própria palavra sexo, né? As pessoas muito mais vão pro ato e não necessariamente pro objeto, porque é um órgão. Exatamente. Né? É um órgão do corpo, como um baço, como um fígado, como os pulmões e tal. E você começar a pensar nele como órgão, para falar ensinar isso para criança, mais pensando no órgão em si, não no ato, né? Exatamente. Essa distinção é muito bacana. E no corpo como um todo, entendendo que o corpo, né? E que o corpo tem as nossas partes privadas, nossas partes íntimas, você já vai ensinando para criança. Então, ó, a gente não usa cuequinha, não usa calcinha, a gente não faz xixi na frente dos outros, nem cocô. Então, são nossas partes íntimas, que ninguém deve tocar, além, e aí a família, né, vê a mãe, o pai, sei lá quem for. Além disso, se não, você conta pra gente. Então, e essa confiança que vai sendo construída, esse conhecimento que vai sendo construído, que é muito importante para a vida como um todo. E para se tornar, inclusive, um adulto que conheça sobre sexualidade, que tenha amor próprio, que tenha respeito por si, pelos outros, e assim por diante, né? E eu acho isso muito legal que você falou, porque assusta mesmo. Não é uma coisa leviana. Antes de parar para pensar nisso, ouvir educação sexual na escola, a primeira coisa é, não, peraí, o que vai falar o quê, né? Só que, então isso é interessante que você trouxe, porque, e por outro lado, eu não sei muito bem, eu não estou muito inteirado nessa questão da abstinência, mas é uma campanha para promover a abstinência, é isso? Isso, eles estão fazendo uma campanha publicitária, campanha publicitária do governo, tá. Falando primeiramente na questão da opção da abstinência para controle da gravidez na adolescência. Mas está promovendo isso, né? Não tá... Isso, promovendo. Assim, é uma coisa assim, acho que é uma coisa assim, adolescência primeiro, gravidez depois, né? Então, tipo, eles estão apostando a ficha nisso, né? Assim, uma coisa que é interessante, que nunca não só nesse caso assim, mas vários outros, teve várias outras coisas que a gente conversou assim, que você vê que nunca é o discurso em si, é a reação ao discurso que ela é muito mais prejudicial do que o que está dizendo, né? Porque assim, tem uma polêmica também do outro lado, das pessoas que atacam muito, porque o governo tá falando de abstinência, isso é um absurdo, porque isso não resolve e não sei o quê e tal, e assim, eu acho que se eles estão fazendo uma coisa do tipo, a gente tá propondo isso, e a gente vai abandonar todos os outros,
é problemático. Mas não é o caso. Eles estão falando, a gente vai promover isso, mas não vamos deixar de fazer as outras coisas também. De falar de distribuir camisinha, que é importante. Em São Paulo, a gente tem distribuição de camisinhas no metrô, quando tava vindo para cá, você vê lá, tem um negócio que você pode pegar a camisinha, tem atendimento no SUS também, sexual, que é disponível para a população em geral e tal. Então, se é uma coisa do tipo, a gente tá falando também, tá introduzindo a abstinência dentro de todos os outros recursos, eu acho até bacana, né? Eu acho até que é interessante dar mais uma opção dentro de outras. O problema é pegar e você botar isso além das demais. De radicalizar, né, o negócio. E aí fica uma coisa muito, muito maior, porque antes deles chegarem nesse ponto de explicar isso, não, a gente está dando mais uma opção, o debate já acontece, né, antes de ver o que está sendo realmente dito, né? Só que o problema é que não só esse governo, mas outros também já tem uma problemática, um histórico de problemas sérios, do tipo de fazer a mesma coisa ao contrário também, antes do Bolsonaro entrar, ele falou do negócio da cartilha gay, né, nas escolas, que não tinha nada a ver com gay, ou com sexo mesmo, como você falou, né? E que falava muito mais sobre respeito a todos os tipos de pessoas, né, do que uma coisa de incentivar ou qualquer coisa do gênero, né? Então a gente acaba falando às vezes de coisas que a gente não conhece muito, por isso que é muito importante realmente a gente ir atrás, quando a gente vê uma matéria, quando a gente vê uma notícia, vê de onde ela veio, procura mais, vê quais são as fontes, com quantas pessoas foram feitas as pesquisas, para a gente acabar não falando alguma coisa que está sendo também preconceituosa ou distorcida de alguma questão, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas a gente tem essa questão da gravidez na adolescência que é uma questão complicada aqui, de ISTs, não só aqui, né, no mundo como um todo, é uma questão que se tem lutado aí para se trabalhar, né, mas a gente sabe que quanto mais tabu, normalmente mais complicado as coisas ficam, né? Quanto menos informação, as pessoas vão buscar informações em outros lugares e às vezes não tão bons. Então, a nossa educação sexual, ela acaba sendo muitas vezes, infelizmente, por exemplo, com filmes pornográficos. Né? Então, muito adolescente acaba indo para filmes pornográficos para tentar entender um pouco do que é sexualidade, o que está acontecendo, tirando uma dúvida, em lugares que vão ensinar de uma maneira muito distorcida, né? E os pais, por outro lado, eles não tiveram com os pais deles conversa sobre sexualidade. Então, eles não sabem como conversar com os filhos. Então, os pais também ficam nesse... Como é que eu falo? Eu não sei... Eu direto dou palestra para pais, né? Como falar de sexualidade, não de sexo, com as crianças. Porque desde pequenas começam com todas aquelas perguntinhas, né? Da onde eu vim, por que o seu é diferente da mamãe, por que o seu... E a gente fica perdido, porque a gente não sabe como fazer, não é? Muitas vezes falam, os pais não... Não, os pais não sabem como fazer também. E a escola também não sabe ou às vezes não pode. E aí a gente aprende da onde? Né? E aprende de tudo, de afeto, de como respeitar o outro, do que eu gosto, do que me excita, quais são as minhas partes erógenas do meu corpo, as partes de prazer, de tudo, né? De todo esse conjunto, né? Eu acho que isso é legal e é uma coisa que você falou quando a gente estava conversando antes, que eu acho que talvez isso para mim é o que faz todo sentido, assim. O que você falou foi a informação só não é o suficiente. Isso. Né? E agora você está falando da questão do afeto e tal. Eu acho que esse é o proverbial pulo do gato, como o Rafael gosta de falar. Não é? Você não fala toda hora? Isso está inserido na educação, né? Porque ele tá isolado da educação, né? Isso eu acho bem legal, que essa questão, porque se a gente for pensar, hoje a gente tem mais informações do que a gente tinha anos atrás. Mais, E por que não está diminuindo tanto o número de gravidez, o número de ISTs? Porque a gente acaba ficando só na informação. Isso. Então os jovens sabem hoje, não só os jovens, os adultos, mas sabem 99% que precisa usar camisinha. Só que não usa por quê? Por diversos fatores, como confia em mim, prova que você me ama, mas eu não tenho nada, mas usar camisinha é chupar bala com papel, mas eu vou gozar fora, então não tem problema. Então, com um monte de questões que daí entra o afeto e fala, ai meu Deus, se eu disser não, aí ele vai me largar, ou ele não vai querer ficar comigo, ou ela vai achar que eu tenho alguma coisa. E aí essa informação caiu por terra.
Então eu gosto de dizer que mais do que informação, e a informação é importante, que é uma das coisas que vocês fazem aqui, né? Informação, trazer, mas informação junto com afeto e junto com valores. Isso sim vai trazer mais conhecimento, né? Que eu acho que é a grande diferença, né? Eu acho que é isso mesmo. O que eu vejo é que, assim, não tem uma... Como é que eu posso expressar isso em palavras? Não tem uma carga emocional atribuída a isso. Isso é uma coisa separada. É como chupar bala mesmo. Eu acho legal essa analogia, porque é meio que como chupar bala. Você não tem que pensar em chupar bala, né? É um ato mais mecânico que você está realizando. E eu acho que quando isso não é abordado, né, quando isso não faz parte da educação, porque ninguém está preocupado em falar, não, a gente precisa ensinar nossos filhos como chupar bala, onde chupar bala, que papel você tira, que papel... né? É uma coisa mecânica, é uma ação mecânica. E eu acho que fica uma ação mecânica porque não tem nada emocional atribuído àquilo, atrelado àquilo, né? E eu acho que a questão do sexo, depois que você me falou isso, eu fiquei pensando, e eu acho que tem tudo a ver, assim, né? Não tem essa preocupação, porque não é dada a importância que deveria dar, porque ela não tem nenhum valor emocional para mim. Aqui, ou como se tivesse que ser natural, né? Como se não, sexo é natural, né? Ter relação sexual é natural. Não é natural, é uma coisa que também é aprendida, né? Assim como, eu gosto muito de falar isso, e assim, o mito do desejo ou do amor espontâneo. Né? Então essa ideia que a gente tem de que o desejo tem que vir espontaneamente na nossa vida, né? E o amor vem espontaneamente. Só que se a gente for pensar, o que de fato na nossa vida vem livre, espontaneamente, assim, sem nada, assim, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer? Nada. E ao banheiro. Não, e às vezes você nem pode. Você tem que esperar, porque você tá com não sei o quê, você não... Talvez seja respirar. É respirar, é verdade. Porque fora isso, a gente dorme a quantidade de tempo que a gente gostaria? Por enquanto, né? Respirar, porque pode ser que isso mude também daqui a pouco. Então, assim, e por que é que cargas d'água a gente insiste em achar que o desejo sexual é totalmente espontâneo? Que a gente não precisa cultivá-lo. Sim, sim. E principalmente para quem tá num relacionamento já há um pouco mais de tempo, vai começar percebendo isso. Puta, o negócio tá diminuindo, não tá vindo tão natural, porque a gente vive numa correria tão grande, estresse, ansiedade, 1001 compromissos, não sei o que, que a gente nem põe. Inclusive na nossa lista de resolução de final de ano, nunca entra a sexualidade. Ou o nosso relacionamento. E eu costumo dizer que tanto a sexualidade como o relacionamento, eu falo bastante isso no livro, eles são como plantinhas que têm que ser regadas. Ou como nosso bichinho de estimação. Nosso bichinho de estimação, não importa se vocês têm? Alguém tem? Bicho de estimação? Tem um cachorrinho. Vocês podem estar o bagaço, cansado, estressado, um filho lá com febre. Vocês vão deixar de dar comida? Não. Por quê? A minha mulher não deixa. E por que ela não deixa? Aliás, é capaz da minha mulher esquecer a minha comida, mas a dele não esquece. E por que não deixa de dar? Por que não deixa de dar comida? Porque você gosta, é afeto. Porque você é responsável por aquilo, né? Você precisa cuidar. E se você for deixando, talvez possa morrer? Claro. Sim, Mas lógico. o nosso relacionamento também. Se a gente não cultiva se a gente não cultiva a sexualidade, o nosso copo de desejo, ele também pode morrer. Isso é verdade. Eu tava falando até recentemente, eu não lembro com quem agora, mas porque talvez, provavelmente com a minha esposa, mas a terapia de casal, né, não sei o quê, a grande maioria das pessoas, quando vai, já é tarde demais. Né? Porque ninguém pensa em preventivamente, exatamente, né? Já fazer uma coisa, tipo, a gente tá bem, não sei o quê, mas cabe fazer uma terapia. Como uma terapia, de uma forma geral, não é pra quem tá ruim, não é pra quem tá com problema na vida, é pra qualquer momento. Qualquer momento da sua vida, você pode fazer uma terapia, algo que vai ser bom pra você, né? Exatamente. Então a gente parte desses pressupostos de que não, tudo bem, eu não vou priorizar, eu não vou encher o tanque, o copo de amor, ou o copo do desejo, o tanque do amor, eu não vou enchendo e eu quero que meu desejo apareça do nada. Eu quero que a vontade brote do nada, porque no passado talvez brotou. Porque o desejo mais espontâneo, ele surge normalmente no nosso pico hormonal, na adolescência, quando a gente está no início de um relacionamento, porque é tudo novidade, a gente está na época da paixão, ou quando eu tô com o meu copo do desejo cheio, porque eu tô com um monte de estímulos. Mas fora isso, ele precisa ser cultivado.
né? E talvez o sexo também seja uma dessa coisa onde a gente não precisa falar. Sexo é natural. E sexo é aprendido. Aprendido entre as pessoas que estão se relacionando. E não vai ser o mesmo que você vai ter com outra pessoa. Você vai ter que descobrir a outra pessoa. Você junto com essa outra pessoa. Então é uma construção mesmo, né? Exatamente. E o que você falou também, que eu achei legal, que é se o seu modelo for o pornô de hoje, que nem a gente já falou aqui isso já, né? Que quando a gente era criança tinha que fazer o maior esquema, não lembro com quem foi, que a gente tinha que fazer o maior esquema para ir na banca, tinha que ir alguém maior de idade para comprar um quadrinho pornô. Lembra? Quadrinho pornô? Não, sim, então, eu fui, eu lembro, cara, vividamente, a primeira vez que eu vi algum, tipo, porque antigamente não era nem filme, né? Tipo, era revista de mulher pelada, que era o acesso que a gente tinha. Eu lembro a primeira vez, foi uma coisa que eu vi, assim, uma coisa assim, foi um moleque conseguiu de alguma coisa na escola e, tipo, foi escondido, viu, não sei o que, foi, cara, primeira vez que você vê, você falou, meu Deus, o que é aquilo e tal. E eu já tinha uns 12, 13 anos, sei lá. Já tava bem grande já, né? Então, assim, parece um negócio meio assim, na minha época e tal, aquele papo, mas não é, porque é muito diferente. Você abre um site pornô hoje, a primeira coisa que aparece na página principal é umas coisas mais pesadas, não é? Tipo, engasgando a mulher, ou batendo, ou sei lá, pedofilia, sabe? Tipo, não pedofilia de verdade, mas fingindo, né? Que é uma... E às vezes pode até ser de verdade. Às vezes pode até ser de verdade. Mas assim, não tinha nem esse conceito antes, né? É claro que existia, mas não pra... As crianças de 12, 13 anos, eu nem sabia o que era pedofilia quando eu tinha 12 anos. Isso, Não, teve um exemplo muito bacana recentemente, que eu não sei, também não vou lembrar agora onde eu estava vendo, mas era uma notícia assim, doutor fulano, não sei quem, explica o que é Golden Shower, né? E aí eu na hora eu pensei assim, cara, a molecada de hoje em dia não precisa ter alguém explicando o que é, eles já sabem há bastante tempo o que é. Já tem informação. Já tem informação, eles já estão dando risada disso há muito tempo. Então, hoje em dia tem que ter um terapeuta explicando, obviamente, pra geração mais velha, o que é isso. Os moleques hoje em dia já sabem, já faz tempo. E não só a quantidade, não só o que tem nos vídeos, mas a quantidade. Também. Então tá na palma da tua mão, a hora que você quer, 300 vídeos que você vai mudando de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro. Alguém falou aqui, às vezes você não precisa nem abrir o site, você recebe pelo WhatsApp. Exatamente, nos grupos ali você já não precisa nem fazer nada, passivamente o pornô vem até você, não é? É muito louco isso. Sim, cara. O gênero masculino, cara, a gente é extremamente previsível e a gente não tem a menor imaginação. Todos os grupos de homem é tudo igual. Todos eles, tudo igual. E às vezes os vídeos que você recebe, vídeo e foto que você recebe de um, daqui a pouco aparece no outro. Em todos os grupos aparece. Tem os vídeos que vai circulando. Né? Você vê num, daqui a pouco você já tá recebendo no outro. Isso enche o saco pra mim, sinceramente. É meio chato mesmo. É chato. Chega um momento que, porra, por que eu não quero ver pornô, velho? E é assim, os caras ficam mandando pornô todo momento. E eu achei, eu não lembro quem foi que falou isso aqui, mas eu achei fantástico, assim, porque eu falei, acho que foi o Thiago, a gente tava falando sobre isso e eu falei, a única coisa que você precisa fazer é abrir o navegador. E ele falou, não, você não precisa fazer nada, vem até você no WhatsApp. Total. Né? Mesmo que você não queira, mesmo que você não queira, passivamente você recebe. E é muito interessante isso dessa construção de gênero, né? Porque a gente faz uma naturalização do gênero feminino e masculino, né? Então essa coisa de às vezes, o homem faz isso porque é homem. E não é porque é homem, né? Então essa construção do gênero, como é que se dá na nossa sociedade, que ainda tem uma construção mais machista, né? Então que o menino, desde pequenininho, ele vai ser, primeiro tá lá, né? Assim, nasceu, tá na maternidade ali, se é um menininho, já vai ser, o pintinho, esse aqui vai ser não sei o que e tal. Se é uma menininha, na maternidade, do mesmo jeito, primeiro que já se começa a falar de uma voz mais delicada. Ai, que princesinha, que bonitinha, que delicadinha. A voz é mais baixa, mais carinhosa. E essa não vai transar nem depois dos 30 só, né? Então, será que a partir daí já não tá acontecendo uma construção de gênero? Na barriga ainda, né? Eu lembro que eu tive uma conhecida que ela engravidou, ela e o marido queriam. E aí ele ficava pedindo pra ela fazer o exame de sexagem
que é aquele de sangue, né, para saber o sexo mais cedo. E ela falou, nossa, mas vamos esperar, né, a gente vê no ultrassom, e ele tava ansioso. Ela falou, mas por que você tá tão ansioso? E aí ele disse assim, porque eu preciso saber como é que eu vou conversar com a sua barriga. Ou seja, se fosse menina, ele ia conversar de um jeito, se fosse menino, de outro. Parece estranho a gente pensar, porque ele verbalizou, mas no fundo é o que a maioria das pessoas fazem. É o que vem naturalmente. Se é um menino, você já fala de um jeito, você já fala um pouco mais com uma voz mais forte, mais entonada. Então, essa construção de gênero é muito importante da gente parar e se atentar. Porque é natural, entre aspas, pra gente, porque a gente foi criado assim. Aí o menininho tá lá pequenininho, põe a mão no pintinho, esse é macho, esse... A menina sentou de perna aberta, fecha as pernas. Isso não pode, isso é errado. Então a gente vai crescendo numa sociedade que reprime a sexualidade feminina, o corpo feminino, e que superestimula a masculina. Que também não é uma coisa boa, que também né? não é boa. Porque o que eu ouço mais hoje em dia, desculpa te interromper, Imagina. mas o que eu ouço muito é assim, né, a mulher é reprimida, a mulher não sei o que lá, mas o do homem também não é uma coisa positiva. Totalmente. Não é bom essa merda desse negócio de pornô toda hora, enche o saco, de verdade. Eu não quero fazer parte disso, E sabe? essa coisa desde o adolescente, tem que pegar muitos, tem que não sei o quê, e tem que transar, e tem que... Esse mito da máquina masculina que prejudica a homens e a mulheres. Então, muito de disfunção sexual, disfunção erétil, ejaculação rápida, vem desse mito dessa máquina masculina que tem que funcionar toda hora, independente de qualquer coisa, não sei o quê. Eu estava até num táxi esses dias, e aí ele foi me buscar na Jovem Pan, daí ele perguntou, o que você vai fazer? Daí eu falei, posso te fazer uma pergunta? É sempre assim, né? Eu falei, pode. Ele falou, porque eu não entendo por quê. A minha esposa, ela é professora, e aí eu entendo que final do ano ela tá super estressada, tá super não sei o quê, e eu entendo quando ela não quer transar. Eu compreendo e tal, não sei o quê. Só que esses dias eu tava cansado, trabalhei até 3 da manhã, ela tava com vontade, eu falei que não, ela deu um escândalo. Como assim? Que eu devo ter outra pessoa, que eu não amo mais ela, que não sei o quê. E isso é realmente muito comum. Sim. Partir do pressuposto, como assim o homem não tem desejo? Se ele não tem desejo, o problema é que ele está procurando fora, ou o problema é a outra pessoa. Quando não, o homem não é máquina. E a gente traz essa construção, que é um pouco da ideia da masculinidade tóxica, né? Que traz essa coisa do homem ter que performar nesse sentido, de não poder ter sentimentos e assim por diante, que é ruim para todo mundo, né? Que o homem acaba tendo uma violência muito maior. E a gente nem tem essa noção, né? Eu acho que agora que a gente está começando a aprender melhor, tanto com o homem quanto da mulher, né? Que é uma coisa mais profunda, né? Do que só o fato do gênero. Exatamente. Né? É uma coisa mais social, né? Tem um elemento social muito forte. E aí tem 2 documentários até que eu queria até indicar, falando desse tema que a gente está falando. Um chama O Silêncio dos Homens, que é um documentário muito legal. Você assistiu? Assisti. Que fala justamente dessas masculinidades tóxicas, o quanto é prejudicial, porque o menino ele é criado justamente para reprimir todas as emoções, porque isso é associado mais ao gênero feminino, e o quanto o homem, inclusive, acaba sendo mais violento, tem mais coisas tudo tanto interno quanto externa, de explosões e não sei o quê, por toda essa masculinidade que precisa estar reprimida. Essas emoções que são do ser humano, e que tem que estar reprimido, né? Então o silêncio... Silêncio dos Homens. O Silêncio dos Homens. E um outro que chama Repense o Elogio, que é um documentário bem legal, justamente falando pra gente repensar os elogios que a gente faz para as crianças, para as meninas e para os meninos. Então eles trazem ali vários adjetivos que a gente pode fazer para as pessoas, e eles tiram ali, para um menino, quais adjetivos para as meninas. E para a maioria das meninas, são sempre adjetivos de princesa, delicada, linda, afetuosa, tudo relacionado à parte sentimental, afetiva e aparência. E para os meninos, os elogios são sempre de corajoso, força, forte, inteligência. Então, isso constrói a nossa personalidade também. Cara, que bacana que você... Como é que é o nome desse... Se chama Repense o Elogio. Repense o Elogio. Achei tão legal porque isso aconteceu com a minha filha. O meu filho mais velho, quando ele era bebê e começava a chutar a perninha,
a gente falava toda hora pra ele, nossa, como ele é forte, como ele é forte. Quando chegou a menina, eu me percebi que a gente não tava falando a mesma coisa. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, Vanessa, por que a gente não fala que ela é forte também? Né? Vamos falar que ela é forte também. Mas achei muito bacana isso. É inescapável, de certa forma, né? A gente, é óbvio que a ideia... Tá incutido em vocês. Isso, a ideia é a gente pensar nisso e começar a repensar, mas assim, não vai resolver. Tipo assim, a gente não vai, de repente, agora... assim, na nossa vivência, hoje em dia, a gente não vai conseguir escapar disso, porque vem naturalmente, não tem jeito, não, né? Nós não, mas, poxa, cara, eu acho que faz mesmo, eu acho que deve fazer uma grande diferença. Isso, mas é uma coisa de começar a pensar sobre isso, discutir essa coisa, realmente ajuda. E é uma coisa simples de se aplicar, assim, de certa forma, não? Né? É que você precisa ter a consciência primeiro, exatamente, né? Que foi o que eu achei interessante, porque... Essa luz acendeu na minha cabeça quando eu vi ela chutando e eu vi que a gente não falava pra ela que ela era forte também. Aí eu falei, puta, a gente precisa falar que ela é forte também, né? Aí eu falo pra ela toda hora agora, Berco, você é forte, né? Legal. A mesma coisa pros dois, assim. E várias coisas que é isso mesmo, a gente é criado assim, então desde coisas pequenas que a gente só reproduz normalmente. A gente reproduz, Quando tá grávido, por exemplo, aí vai fazer um chá de bebê. Chá de bebê só pra mulheres. Tipo, não tem um pai, não tem uma pessoa que vai... E depois vai reclamar lá na frente que o parceiro ou a parceira não ajudam. E aí se for pra estarem homens e mulheres é chá de beber, né? Ou chá de cozinha só pra mulheres. Então não são todos que vão estar construindo ali. Então coisas que às vezes a gente reproduz sem parar pra pensar que a gente tá compactuando pra essa dicotomização de homem e mulher, né? Então a gente precisa repensar um pouquinho essas questões, né? Muito bacana isso aí. Não, mas tem também, assim, só pra... Tem uma coisa que eu adoro fazer, sempre pensar... Polemizar. Advogado do diabo. É do advogado do diabo. Mas eu começo a pensar... Mas é bom. Eu começo a pensar... Porque tem um outro problema também, como o que você falou, eu acho muito bacana. Mas também tem muitas pessoas que usam esse discurso para atacar um determinado modelo de comportamento que ela discorda, em que, na verdade, assim, ele é só um modelo de vivência diferente. Por exemplo, a coisa de falar assim, da masculinidade tóxica, tem muita gente também que fala que, tipo assim, ataca um cara que ele simplesmente, quer saber? Eu gosto de, sei lá, jogar futebol, ou tipo assim, eu gosto de sair com várias mulheres, eu gosto de paquerar, eu gosto de, sabe, eu gosto da mulher de uma determinada forma, eu gosto de, tipo, de paquerar, de flertar, não sei o que, é uma coisa que eu gosto disso. E, assim, se ele não tá passando nenhum limite, se ele não tá sendo desrespeitoso, não sei o que, ele simplesmente é uma coisa que ele gosta. Ele não quer ouvir um drama, ou ele gosta de um determinado, sei lá, qualquer tipo de coisa. Perfeito. E aí o problema é que tem muita gente também que pega esse discurso e fala assim, não, mas aí bota esse cara como... Demoniza, né, de alguma forma. Como os outros e fala assim... É o que a gente tá ouvindo à torta à direita. Isso, e eu acho que esse que é o problema. Todo homem, eu já ouvi isso um monte de vezes, todo homem é um estuprador em potencial. Exato. Vai se fuder, não sou estuprador, meu, entendeu? Isso, exatamente, porque ela fala assim, essa cultura do estupro, não sei o que, ele fala, pra mim o estupro é uma coisa muito séria, que, cara, são pouquíssimas pessoas que fazem, porque... Aí, claro, Não, se todo mundo fosse estuprador, a gente não estaria numa sociedade estruturada, porque, né? Exato. Mas a questão não é essa. Eu acho que, assim, o legal disso é a gente poder pegar, porque esses termos, eles têm, eu acho, pelo menos, que eles têm uma base correta. Eles vêm de um lugar que tá certo. Entendeu? Só que, como você falou, eles estão sendo usados de uma forma muito ampla e muito deturpada. Mas eles têm um valor. É só você ver essa questão do... Quando você fala assim, isso é machismo estrutural. Você fala essa palavra, é muito vago. O termo é muito vago. Se a pessoa não entende o termo, ela já leva pro que ela se afasta e interpreta do jeito que ela quiser. Esse que eu acho que é o grande problema das pessoas que tendem a ser mais do lado do espectro político da esquerda, que tem mais umas ideias mais alinhadas com isso. Eu acho que esse é o grande problema dessas pessoas. Eles estão usando esses termos de uma forma, primeiro, que eu acho que é muito agressiva, e segundo, que é deturpada, muitas vezes é deturpada. Então eu acho legal a gente poder sentar aqui e falar, mas o que será que significa machismo estrutural? Aí a gente começa a falar
essas coisas, né? Então a criança, o exemplo do forte e tal, aí fica mais claro, entendeu? O que isso quer dizer. E aí, se você virar desse jeito e falar sobre isso, pode virar pro Bolsonaro, se você quiser, eu te garanto. Pro Bolsonaro, para qualquer pessoa. Tete a tete, e você fala desse jeito, as chances da pessoa te entender são muito maiores do que você falar seu fascista, machista, chauvinista, você vai morrer, e todos os istas do mundo. Isso não tem nenhum efeito. Né? Aliás, a maior parte das coisas a gente pode sempre falar, e muitas vezes é importante, principalmente entre os casais, mas a gente tem que ver como a gente vai falar, né? Mas eu acho que é super importante isso que você estava falando, porque eu vejo às vezes, por exemplo, mulheres que às vezes, por exemplo, não querem ter filho. Ou, por exemplo, não tem que ter filho porque a mulher não sei o quê. Ou a mulher que quer parar de trabalhar mesmo, ela não quer, ela quer cuidar da casa, tá com os filhos e não sei o quê. E às vezes é julgada por um grupo que fala, não, a mulher tem que estar trabalhando fora. E tem Exato. Então, acho que a gente tem que... E eu tomo muito esse cuidado, e eu acho que isso é uma coisa muito importante das generalizações. Sim. Generalização, a gente... Aí eu vou usar sempre. Sempre está excluindo alguém. A gente sempre está deixando alguém de lado quando a gente generaliza, né? Então, acho que é legal isso que você está falando, justamente para a gente entender que é a mais. Que é mais uma opção, desde que a gente não esteja desrespeitando, que a gente não esteja maltratando alguém, mas de ter essas opções. Tem gente que vai querer viver de determinada forma, e não é porque eu estou vivendo de uma forma diferente que o outro é errado e eu sou certo. Porque a gente vive muito nesse binarismo, né? Ou é isso, ou é aquilo. Por que a gente não pode ter mais E? Por que a gente não pode ter mais vírgulas? Então, esse que eu acho que é o grande problema, que a gente estava até falando mais cedo, né? Isso. Essa questão maniqueísta. Me parece que até a questão, assim, é para ter um polo. Então, a mulher está trabalhando, o problema é que ela está trabalhando. A mulher não está trabalhando, o problema é que ela não está trabalhando. Tem que ter um polo opositor. Senão, a gente já falou bastante sobre isso aqui também, já fomos bem a fundo, inclusive, né? Assim, da onde que vem essa, né? Parece que isso contesta a sua existência, né? Se a pessoa discorda, parece que é uma discordância moral e não é mais política, né? E aí, quando vira um negócio moral, afeta quem você é, a sua personalidade. Então, por isso é que os ânimos são tão exacerbados, assim, né? Mas eu não vejo porquê, entendeu? Para resumir, eu acho que nesse caso que você falou, eu acho que a pessoa que está incluindo ela no grupo está errada, mas eu acho que o cara também é legal, até para ele, enquanto pessoa, parar e pensar, por que eu gosto de futebol? Por que eu gosto tanto de cerveja? Por que eu gosto tanto de... Entendeu? Eu acho isso um exercício interessante para qualquer pessoa fazer. Não, com certeza. Aliás, a todo momento. Uma coisa que a era moderna bateu muito da coisa da autoaceitação, do tipo assim, não, as pessoas têm que se aceitarem, elas têm que, sabe, todo mundo tem que se aceitar, não sei o quê. Eu acho que a gente perdeu um pouco o encanto sobre a insegurança. Eu acho que a insegurança, se você for parar pra pensar, a insegurança, ela tem coisa também que eu acho que é muito interessante na segurança, porque de você assim, mas será que é isso mesmo? Você se questionar. Isso, você se questionar, você pode falar, não, mas será que eu tô certo? Será, sabe, porque a gente porque a gente partiu de uma geração antiga, dos baby boomers e tal, que era muito reprimida, e aí pra quebrar com esse paradigma veio muita coisa, não, se aceite, todo mundo tem que se aceitar, você é especial, você é especial, todo mundo não sei o que e tal, e aí a gente foi pulando pro outro externo também, de aceitar demais. Eu acho que eu não tô falando assim, óbvio que não tô falando, não, a gente tem coisas que a gente não pode aceitar, acho que a gente tem que aceitar o que quer que seja, mas a pessoa, ela se questionar, ela se insegura, fala assim, será que é isso mesmo? Eu não sei se é isso. Será que eu sou uma pessoa tão boa assim? Será que eu não sou? Será que eu tô realmente bom com o meu corpo? Será que eu tô feliz com o meu emprego? Né? Não, tipo assim, o cara tem 200 quilos. Não, é lindo o fato de você ter 200 quilos. Pô, será que? Não é porque você desistiu de querer emagrecer, sabe? Será que não era melhor até mais saudável você querer... Mas não, vai falar de alguém que então, você tá sendo, não, você tá atacando uma pessoa que é obesa, uma pessoa que é gorda. Esse que é o problema, você não tem mais que enfrentar a adversidade, a contradição, né? Então, tudo tem que ser protegido da adversidade. Eu acho que isso é um problema sério. Nós já falamos também sobre isso aqui. E que tem a ver um pouco até que hoje, né, que justamente a geração que não podia, que tinha muita dificuldade, que hoje muitos pais estão liberando meio tudo, então a criança...
né, protege a criança ao máximo, a criança não se frustra e não aprende a lidar com frustração, e aí vai se frustrar com a vida e não tem um preparo emocional, psicológico e tal para lidar com isso, né? Porque eu gosto muito da ideia do mindset de crescimento, apesar da palavra mindset ter ficado aí já, né, meio... Mas a ideia do mindset de crescimento é justamente tudo serve como informação. Como informação, aprendizado e crescimento sobre alguma coisa. Então, você recebeu elogios ou fez uma coisa boa, isso diz algumas informações, mas não é algo definitivo, não é algo, né, que acabou. E críticas ou problemas que a gente passe, ou coisas que a gente errou também, que informações isso traz? O que eu posso aprender com isso? Como é que eu poderia agir de uma maneira diferente? Então, porque é isso, não é nada estrutural. Então, esse se repensar, pensar a vida, eu acho que é super importante, né? Sim. E se a gente pegando toda essa sopa de coisa, que é algo extremamente complexo, que envolve várias questões diferentes, a gente pegando tudo isso e jogando nessa modernidade desenfreada que a gente está vivendo, né? De transformações cada vez mais rápidas, né? Do tipo, a vida que o meu pai teve é totalmente diferente da vida que eu tô tendo, e meu filho, que vai nascer ainda, ele vai viver mais umas 5 ou 6 revoluções que eu nem imagino, né? Então, qual que é a sua avaliação dessa sexualidade perpassando por essas novas tecnologias? Você acha que hoje em dia essa geração do Tinder, né, que tem o sexo a qualquer momento, não só na pornografia, mas o próprio sexo mesmo, que você tem uma proximidade muito maior de encontros sexuais que não tem, desvinculados da parte afetiva. Como é que você acha que essa geração que tá surgindo agora, ela tá levando isso, e o que isso vai ser pro futuro, assim? Pergunta complexa, hein? Pois é, bem facinho essa. Mas vamos pensando tá demorando aqui muito para responder, tá. Era fácil essa. Vamos pensar com algumas coisas juntos. Eu acho que... Eu sempre gosto de pensar que tem sempre lados positivos e negativos, né? De tudo, de modo geral, né? Então, eu acho que essa nova geração, ela tem coisas positivas. Então, a gente tem, justamente, eles estão podendo falar mais sobre o assunto, tendo mais informação sobre o assunto, tendo talvez uma sexualidade menos reprimida, podendo se identificar em grupos e outras coisas. Então, podendo sentir o prazer com o seu próprio corpo, podendo também ter uma sexualidade por prazer e não somente por procriação, de descoberta mais do seu próprio corpo. Eu acho que tem várias coisas muito legais, mas também tem outras coisas complicadas e que a gente precisa prestar atenção também, né? Então, dessa questão justamente de ter tudo o tempo inteiro, fácil, a qualquer hora, né? Em que eu passo a não ter muito vínculo com afeto, por exemplo, né? E que é legal, tem horas que eu quero ter uma relação sexual só por prazer e tô bem, a outra pessoa também quer e tá ótimo. Mas tem horas que não, tem horas que eu quero afeto e talvez ali no grupo eu não tô conseguindo sentir isso. Ou num Tinder eu não tô conseguindo sentir isso, me frustro. Só que eu não deixei claro isso para uma outra pessoa, né? Ou dessa coisa o tempo todo facilitada. Então, eu já tive pacientes, por exemplo, no consultório, que justamente com esse número de pornografia desde muito cedo, acessando o tempo inteiro, que passam a vida real não ter tanta graça. Porque não tem a mesma quantidade de estímulo, não são pessoas diferentes o tempo inteiro. Você aprende, você tá no estímulo máximo o tempo inteiro, já no foco, no sexo propriamente dito, e na vida real tem que ter a construção do desejo, tem toda uma questão, e aí às vezes isso te desvincula, então você tem dificuldade na vida real de ter prazer, ou você passa a ter uma ejaculação rápida. Então tem essas questões que também são problemas que a gente vai ter que lidar de alguma forma ou de outra, né? Ou às vezes até as bonecas, né? Essa coisa também de se desvincular completamente de afeto, de uma coisa às vezes que lado será que tem também eu não quero mais lidar com emoção. Eu não quero mais, é muito difícil, eu não tô sabendo o que fazer, então eu fujo dela. E vou para um outro caminho. Então, acho que são reflexões ali. Por outro lado, também tem, por exemplo, hoje em dia, vibrador que você usa à distância. Então, que o seu parceiro pode estar te estimulando à distância e você ter mais uma forma ali de prazer. Então, tem acho que um pouquinho de todos os lados, né, que a gente tem que refletir, né? Eu, pessoalmente, isso tudo que você falou agora no final, eu vejo isso também, assim,
o meu problema com isso é que, assim, é claro que todo mundo... Por isso que eu falo tanto, bato tanto na tecla do instinto. Porque eu, pessoalmente, acho, que nem eu te falei antes, eu, pessoalmente, acho que a gente é mais regido pelos nossos instintos do que a gente gosta de admitir. Toda vez que eu falo com pessoas sobre isso, tem uma grande parte das pessoas fala, não, mas nós somos seres humanos, né? Nós somos mais desenvolvidos. Eu não sei se nós somos tão desenvolvidos assim. Eu acho que a gente gosta de acreditar que é mais desenvolvido, mas eu não sei se é bem assim. Eu acho que a gente ainda é muito regido e por causa disso, eu não sei se tem, eu não consigo ver, pelo menos, um lado positivo de coisas como o Tinder. Porque, como eu falei, antes eu nem sabia disso, mas o Tinder é basicamente uma plataforma para fazer sexo. Não é uma plataforma assim, ele não está nem travestido de uma plataforma de encontre o seu amor, nada disso, como a gente tinha antigamente, né? Que talvez não fosse bem isso, mas pelo menos tinha a imagem de que era isso. Né? Então ele tá lá, é para isso, é para ir lá e você encontrar uma pessoa quando você tá afim de fazer sexo e tal. Claro que não é 100%, mas é uma boa parte das pessoas que usam para isso, né? Uhum. Eu acho que isso é uma gratificação, na minha cabeça funciona muito como uma droga. Você vai atrás do sexo para liberar o neurotransmissor do seu cérebro e você ter aquela sensação de saciedade, né? Como um usuário de crack vai atrás da droga a qualquer custo, dependendo do estágio de dependência, para ter aquela gratificação. Só que o problema do mecanismo, esse mecanismo do cérebro, até onde eu entendo, é que quanto mais você faz isso, mais você precisa para alcançar o mesmo nível de saciedade. Pelo menos com as drogas é assim, né? Você precisa usar cada vez mais droga para alcançar aquele mesmo nível de saciedade de o cérebro falar, não, agora você está bem, você está ok. Uhum. E eu vejo o sexo como uma coisa tanto que existe, né? O como é que fala? Os adictos de sexo, né? Os sexólatras anônimos, sei lá como é que fala. Não sei assim como a gente tem de tudo, né? Como de tudo que nos dá essa recompensa no cérebro, né? Só que eu acho que se a gente estimular muito isso, a gente justamente foge do afeto, porque ele é muito mais complexo. E a gente está indo direto na fonte, né, do que a gente precisa. Só que o problema é que, ao meu ver, essa fonte ela é finita. Ela não te dá a gratificação é finita, ela é instantânea. E depois você precisa de mais e de cada vez mais. Então você não tem um propósito, assim, pensando de forma geral, você não tem um propósito enquanto você está usando o Tinder para fazer sexo. Você tem o propósito instantâneo, mas você não tem um sentido de longo prazo. Que é uma coisa que eu acho que rege muito o ser humano, ter um propósito. Uhum. E a gente foge desse propósito, que é você não está construindo nada, você está indulgenciando uma vontade, um desejo, né? Eu vejo isso, pelo menos. Faz sentido. Aquela coisa, acho que sempre, nunca é o instrumento, é sempre a pessoa que está utilizando. Eu já vejo assim, para uma pessoa como eu, é porque eu comecei a namorar, eu não tinha celular, então eu nunca peguei esse mundo do Tinder e tal. Mas para mim, pessoalmente, se eu tivesse na minha adolescente, cara, o Tinder seria a melhor coisa do mundo. Cara. Porque é isso que a gente está instintivamente buscando. Não, mas eu sei. A ferramenta explora isso. Eu não sei se a ferramenta é tão inocente assim, porque ela é desenhada para explorar isso, entendeu? Não, eu sei, mas o que eu tô falando assim, no meu caso específico, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. De sempre. Eu sempre fui muito tímida. Então, assim, o fato de eu não precisar ir num lugar e ficar exposto, e tipo, porque balada pra mim sempre foi um inferno. Porque não ficar exposto e eu tá inseguro e não sei o que, e não ter a coragem de chegar numa menina na frente das outras pessoas. Se eu tivesse um lugar que eu pudesse, assim, protegido na minha anonimidade, entre aspas, mas com uma foto, mas eu já ir diretamente a pessoa, porque a outra pessoa ela já parte te aceitando. Exato. Então, tipo, uma pessoa como eu, altamente tímida, que tem vários problemas, o Tinder seria uma ferramenta excelente.
pra mim adolescente, pô, graças a Deus eu não preciso passar por coisas que eu não quero fazer, pra ir lugares que eu não quero ir, onde tem bebidas alcoólicas que você precisa consumir pra poder estar lá. Então tem muita gente que vai pra balada, vou encher a cara pra poder ter coragem pra ir na balada. Você não precisa de nada disso. Então, sim, tem um lado também que é tipo assim, é uma ferramenta que pode ajudar também. Mas, obviamente... Eu vejo também, assim... Dependendo do que você tá buscando. Não, dependendo, mas o que eu acho que assim, o cara que usa basicamente como sexo de uma forma assim, eu vou lá só pra pegar sexo, vou pegar tudo aquilo que eu quero, eu acho que não todos, e também tem muitas pessoas ali no meio que estão sendo estimuladas para aumentar esse comportamento. Mas eu acho que um cara desse fora do Tinder, ele agiria da mesma forma indo pra uma balada. Entendeu? Tipo assim, ele também queria ir pra balada toda noite pra pegar a quantidade de mulheres máximo mas ele ia que ele ter podia... que ir pra balada à noite. Sim, ele ia ter que construir alguma coisa. Ele não ia ter aquilo na hora. Isso, entendeu? você vai... tipo assim, ele vai, o caminho é maior, mas ele vai estar indo pra mesma direção. Acho que, de uma forma geral... as pessoas, o comportamento em si, os comportamentos são questionáveis. As formas como a gente vai fazer esses comportamentos é que elas variam. O que eu vejo é assim, primeiro essa coisa da gente não generalizar, e eu acho que o Tinder, Happn, qualquer um deles, né? Eles têm, primeiro que as pessoas colocam lá o que elas querem. Então tem gente que lá coloca, quero um relacionamento, não quero só sexo, ou quero só sexo. Então as pessoas já se expõem de alguma forma, ou no momento em que elas começam a conversar, elas já começam a mostrar o que ela quer e o que ela não quer. E aí se eu só quero uma coisa diferente, tanto que eu já tive pacientes que namoram ou que já estão casados, que se conheceram em Tinder, que se conheceram em Happn, coisas do gênero. Mas são plataformas que facilitam essa coisa mais sexual pelo puro desejo. E eu não acho isso necessariamente negativo. Porque eu acho que o sexo, ele também pode ser por puro desejo. Também pode ser só para ter prazer. E não ter o vínculo e não ter alguma coisa, desde que ambas as pessoas estejam no mesmo momento. E não é porque eu tive prazer, que eu tive um sexo gostoso, que foi legal, que no minuto seguinte eu vou querer, porque isso daí vai associar mais ao vício. Assim, quando a gente come uma comida que a gente gosta muito, que vai liberar também ocitocina, dopamina, não sei o quê, e não é por isso que eu quero no minuto seguinte comer a mesma comida de novo. Fiz uma associação meio banal, assim. Não, mas... entendi, mas a gente não quer. A gente não quer comer de novo? A gente não tem um grande problema às vezes, com fast food, não posso. Então, mas a gente vai pensar, fala assim, putz, agora não. Eu não posso sair agora com uma outra pessoa. Eu quero segurar isso. Mas a pessoa tem que ter uma claridade para fazer isso. Porque o que eu tô querendo dizer com a comparação é que, assim, ele tá explorando uma via metabólica do cérebro, que ela é desenhada para você se sentir, você ter essa saciedade. Só que você nunca alcança a saciedade plena. Na verdade, eu não acho que nunca alcança. Eu acho que a gente tem uma vez que você saiu, você teve um sexo gostoso, você conheceu ali a pessoa, você teve momentos gostosos e você tá bem. E aí outro fim de semana você quer fazer outra coisa. Eu tenho vários pacientes que saem às vezes com pessoas de Tinder ou não sei o que, teve uma relação legal. Normalmente eles têm toda uma conversa antes, então eles vão se encontrar antes, vão bater papo, ficaram conversando lá. Então mesmo querendo só sexo, não é tipo, oi, tudo bem, vamos se encontrar lá, pá, acabou. Existe toda uma conversa antes, existe um encontro, existe um jantar, um bar, não sei o quê. Você tem uma relação legal e isso entra como mais uma das coisas gostosas da vida. E não como a coisa gostosa da vida que você, então, depois vai querer mais. Quando normalmente as pessoas estão com alguma dificuldade emocional, ou não tem mais prazer nenhum na vida, ou estão aliviando ansiedades no sexo, ou coisas do gênero, aí sim pode ter uma chance maior de começar a ir para uma coisa mais de eu preciso aquilo, eu preciso me aliviar e coisas do gênero. Mas eu acho que ele pode ter uma alternativa, assim, de uma coisa da gente ter um prazer. E não quer dizer que às vezes eu transei com tais e tais pessoas só pro prazer, que eu não quero um relacionamento. Que eu não tô buscando também o sexo com amor ou o sexo com afeto. Então, eu acho que as coisas podem coexistir. Não, o que o Vina fala faz muito sentido também, pensando por outra perspectiva, mas eu concordo bastante com ele, porque não só a pessoa em si que está envolvida, ela acaba se inserindo num ciclo que na verdade não era bem aquilo, mas ela acaba
sendo puxada para esse lado porque fica mais fácil, entendeu? Então é mais fácil eu só me entregar pro sexo, que eu esqueço de todo o resto e a pessoa se perder. Sem dúvida. Isso faz sentido. E não só a pessoa, como a companhia que tá criando a coisa, ela é muito exploratória. Exato. No sentido de, tipo assim, a gente vai explorar exatamente isso pra gente claro. Como qualquer traficante. E Tanto como qualquer coisa, como o Instagram, como qualquer mídia, qualquer coisa, né? Não, é isso que eu ia falar. O traficante no sentido, eu tô falando, não só o cara que tá vendendo droga, mas a grande companhia que faz remédio, a grande companhia que faz o hambúrguer. Eu tô falando todo esse tipo de traficante. O que ele tá vendendo não importa, são traficantes diferentes. Mas é muito exploratório. Mas assim, mesmo assim, lá no fundo, o que eu acho assim é que talvez você desvincular o sexo ao amor seja melhor tanto para amor quanto para o sexo do que você botar uma coisa atrelada à outra. Entendeu? Porque assim, antigamente, como só existia uma coisa, na verdade a gente partiu, assim, não, tinha o sexo e tinha amor como coisas separadas. Né? Aí lá a coisa mais burguesa e tal, lá pra Revolução Industrial, a gente associou muito uma coisa com a outra. Né? Então, a gente partia da coisa assim, não, o cara, ele criava amor, mas na verdade o que ele queria era ter acesso a sexo. O casamento, o casamento tinha muita coisa disso. Eu preciso me casar porque é a única forma que eu tenho pra fazer sexo. Se eu não me casar, eu não consigo fazer sexo. Ou a mulher que é minha esposa vai ser pro sexo com amor e o sexo que eu vou fazer mais de fogo vai ser fora de casa. Exatamente, né? Porque tinha muito... Aliás, isso era uma coisa altamente comum nessa sociedade conservadora que adora falar que o passado era a coisa melhor do mundo. Era uma prática extremamente comum. O cara, tipo, ele tinha a esposa dele e ele tinha a amante. E isso era altamente... Não era falado, mas todo mundo sabia. Né? Então, exatamente por causa disso, né? Então, assim, você separando a questão do amor do amor com o sexo, você separar os dois, você não necessariamente precisa atrelar uma coisa com a outra. Eu acho que, na minha visão, ela aumenta a importância do amor, porque ele se torna uma escolha. Né? Eu não preciso ter sexo, para ter o amor. O amor é uma escolha. Eu quero gostar, quero... Sabe, eu quero ser fiel, sabe? Porque é uma escolha minha. Eu não preciso ser fiel. Né? Então, isso, pra mim, aumenta o valor do amor. Aumenta o que é o amor de uma forma muito maior do que, tipo assim, não, porque tem o sexo e as coisas vão surgindo juntas. Como se a gente não pudesse escolher e não pudesse separar, né? Mas eu entendo a sua preocupação e eu acho que ela faz sentido, porque tem, sim, muita gente que acaba se desconectando de si, acaba tendo relações que realmente acabam ficando muito vazias, numa baixa autoestima também. Eu começo aquela coisa eu fui rejeitada, eu preciso dar um match, precisam gostar de mim, e aí entrar numa coisa mais complicada emocionalmente. Eu acho que ele explora uma falha do ser humano, que é um sistema falho. Ele não é bem falho, ele é feito desse jeito de propósito, mas na nossa sociedade ele não funciona direito, porque a gente precisa de repetir. Tem que ser usado com cautela, né? Tem que ser usado com cautela. E tudo aquilo que começa a prejudicar a nossa vida, que a gente tem que ficar atento. Isso, né? Em qualquer área, qualquer coisa. Só que o meu medo é que esse tipo de coisa, por estar cada vez mais streamlined, cada vez mais focado no objetivo principal, pode ser mesmo, eu acho que esse argumento é muito bacana, esse que vocês trouxeram antigamente também, né? Esse problema não é um problema que é criado pelo Tinder, é óbvio que não, né? É um problema do ser humano, inato do ser humano. Ter esse instinto e que é aquilo que eu falei para vocês antes, que eu acho que é muito fantástico, que o Freud escreveu Civilizações, eu acho. Ele fala que esse conceito eu acho interessante, que a civilização, enquanto civilização, nós precisamos reprimir os nossos instintos. E eu acho que é interessante, a civilização, para existir, precisa que a gente tente reprimir os instintos, porque senão vira um negócio louco e sem controle. Entendeu? Justamente por conta disso. Os nossos instintos não têm controle, eles não têm regulagem. A gente vira animal, né? De novo, né? Assim, e eles não têm regulagem. Eles são construídos para não parar nunca. Para nunca saciar. Eles são construídos dessa forma porque senão a gente morre.
né? Se a gente não tiver mais vontade de comer, a gente morre. Então eles são feitos dessa forma, nesse mecanismo de não acaba nunca, porque a gente sempre queira ir comer, a gente sempre queira ir se reproduzir e tal. Só que quando a gente coloca esse negócio na sociedade, na cultura atual, eu acho que cria esse embate, porque o meu instinto me diz que eu tenho que fazer isso, mas a sociedade diz que não, né? E aí a gente cria esse problema. E aí vem um negócio que facilita esse meu instinto. Isso é por isso que me preocupa, porque não agora, mas aonde que vai chegar isso? Uma busca rápida no Google já mostra para você que não é só o Tinder, não é nem esse aí. Eu tava só dando uma pesquisada lá. Tem uma cacetada de outros que é aplicativo para fazer sexo a 3, aplicativo para fazer sexo a 5, né? Eu vi um monte agora que eu só joguei no Google, Tinder e tal, e já apareceu um monte de outros. Essa é a minha preocupação, aonde que, como você falou, no futuro. Sim. Aonde que a gente está caminhando com isso, entendeu? Se a gente está indulgenciando isso agora, aonde que vai chegar? Será que não vai virar a balança para o outro lado e a gente vai superestimular só o instinto e deixar de lado uma outra coisa que eu não acho que é só um construto social, a questão da monogamia e do casamento e tal. Eu não acho que é puramente social. Eu acho que tem um elemento evolucionário também nisso envolvido. E eu acho que se a gente jogar isso de lado, eu não consigo ver como vai ser a sociedade, entendeu? Eu acho que é interessante isso que você falou, porque a gente tem algumas pesquisas recentes, porque a gente parte dessa ideia justamente com o Tinder, esses afins, todos esses aplicativos que facilitam a relação sexual, de que as pessoas estão transando muito mais do que se transava, né? Porque se tá tão fácil, as pessoas estão transando mais. E as pesquisas têm mostrado que é exatamente o contrário. As pessoas estão transando menos do que se transava há anos atrás. Então, os casais estão transando menos, casais de um relacionamento mais tempo estão transando menos do que transavam. E casais solteiros de sexo casual também estão transando menos do que transavam. E até essa pesquisa compara casais casados, né? Casados num relacionamento, né? E casais com sexo casual. E os com sexo casado dizem que o sexo é melhor, é de melhor qualidade do que os sexos casuais. E, inclusive nos jovens. Os jovens também estão tendo menos relações sexuais do que se tinha anos atrás. Ah, que interessante. Então talvez isso também mostre que não é exatamente assim, que por estar facilitado isso vai então e a gente vai perder o controle sobre isso, assim. Mas eu acho que é uma preocupação importante e eu acho que que a gente estava comentando até agora há pouco, né? A gente ter esse pensamento crítico em relação a tudo é fantástico, né? Exatamente. Esse é o objetivo de tudo, né? É verdade, porque toda lógica ela é baseada no controle dos instintos, né? Porque é muito mais fácil, ao invés de a gente tentar aqui argumentar, não sei o que dá um puta trabalho mental, não sei o que, eu podia falar assim, cala a boca e, tipo, entendeu? Ou então, exatamente, que é o que a gente falou antes, que é o que eu vejo que tá acontecendo. Você chega e diz, não, dá um tapa assim, cala a boca. E pronto. Que é o que é isso. Se você não concorda comigo, então eu te tiro do meu Facebook. Você não presta pra nada. Você é um fascista, ou você é qualquer outra coisa, qualquer outro nome, entendeu? Não ter uma discussão, eu acho que esse sim, eu acho que é a morte da sociedade. Todo mundo se mata uma hora, não é? Sim, e para ter mais discussão, você pode entrar lá no apoia.c para que a gente continue fazendo discussões. Paula, obrigado por Obrigado mesmo, Paula, foi excepcional, foi muito bacana. Muito bacana. É muito bom a gente poder trocar ideia. Sim. Que eu acho que é um dos meus objetivos, que eu sempre falo, né? Que é descomplicar e desmistificar a sexualidade e os relacionamentos, né? E eu acho que a gente fez um pouquinho isso eu acho hoje, que né? Sim. Eu espero que sim. E vamos fazer mais pra frente, a gente quer que você volte pra gente falar mais. Espero que você possa voltar, porque foi muito bacana. Foi muito bom. Obrigada. Obrigado de novo. Rafael, ok? Ok, tudo certo. Então tá bom. Falou? Adeus, meus queridos. Adeus, falou. Boa noite pra todos. Boa noite. Pronto.